Leitura de ensinamento de Meixo Sama. Agarrar-se à corda da salvação. Rocan, ministro Ricardo Mendes Dubo. Agarrar-se à corda da salvação. Pergunta de ministro. Deus concede a purificação como uma forma de salvação. Por outro lado, podemos entender que o sofrimento que a acompanha representa o perdão de nossos pecados? Ainda em relação à purificação, como entender a morte? Resposta de Meixo Sama. Para as pessoas que não professam uma fé, a eliminação dos pecados cometidos ocorre por meio da dor e do sofrimento. No caso dos que creem, no momento da purificação, eles se agarram às mãos de Deus e conseguem passar suavemente pelo sofrimento. Mesmo que Deus jogue a corda da salvação, aquele que possui muitas máculas e tem seu corpo espiritual pesado, não consegue segurá-la. Entretanto, após passar por purificações como as doenças e os infortúnios, as suas máculas diminuem gradativamente. Seu espírito fica mais leve e, por conseguinte, consegue agarrar essa corda da salvação. Por isso, não adianta insistir em explicar bons ensinamentos para quem ainda não está em condições de segurar tal corda. A única maneira é esperar a diminuição das máculas, pois de nada adiantará forçar a pessoa a agarrar-se a esse recurso enquanto ainda não está apta a fazê-lo. Inevitavelmente ela cairá. Recebendo o jorei, no entanto, a purificação passa rápida e suavemente. No que tange à morte, a maioria dos casos acontece porque em momentos críticos surgem dúvidas na pessoa que não tem a sua fé aprimorada, e com isso, essa corda acaba se rompendo. Mesmo em casos de doenças incuráveis, se ela se agarrar a Deus com fé e abandonar seus próprios interesses, na maioria das vezes alcançará a cura. Evangelho do Céu, volume 4. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao culto mensal em ação de graças, reforçando sempre o nosso momento de agradecer por tudo aquilo que passamos já no mês que passou e também agradecer pelas graças, né? Porque a gratidão pelo que se deseja já é o início da concretização daquela graça. Então, sempre agradeçam como se já tivessem recebido aquela graça, né? Esse é o ponto inicial do entendimento da manifestação dos desejos, né? E aí entra esse ensinamento de Meixo Sama. Quando nós estamos falando em agarrar-se à corda da salvação, não é simplesmente segurar uma corda, né, um ato simples. Isso quer dizer o quê? Que a nossa conduta e aquilo que nós praticamos, pensamos e fazemos tem que estar alinhado com os ensinamentos de Deus, né? Porque não adianta nada falar assim, eu quero ser salvo, então eu vou lá, eu quero receber o Oricari, e se eu receber o Oricari, já quer dizer que eu estou salvo. Não é isso. Meixo Sama nunca falou isso nos ensinamentos. Meixo Sama, o que ele falava sobre isso? Ele falava que ter o Oricari diferencia os membros da messiânica porque conseguem alcançar altos níveis espirituais de uma forma mais rápida, principalmente por conta do jorei. Mas isso não quer dizer que só de ministrar jorei e receber jorei você não precisará fazer uma reforma íntima, né? Porque senão seria fácil. Basta, se nós lermos aqui os ensinamentos, você naturalmente, quando você está lendo, você faz uma autoanálise, né? E fala, puxa, isso eu pratico ou isso eu não pratico. Então seria fácil falar que só ministrar jorei, ou só receber jorei, ou receber o Oricari, participar dos cultos, né? Que isso já bastaria para a salvação. Não é isso.
Meixo Sama fala que participar dos cultos traz muitas graças, sim, justamente porque você está orando junto com várias pessoas naquele momento sagrado. Então abre-se um portal grandioso no momento do culto, onde as energias se unem e abre a fonte divina para a nossa manifestação aqui na Terra. Né? Então é como se conectasse diretamente a fonte criadora conosco. E aí manifestam-se os milagres. Né? Os pedidos que colocamos no altar são absorvidos e são trabalhados no plano divino e no plano espiritual. Quando há a permissão de manifestar, entram os servidores de Deus para te ajudar a alcançar aquilo que você deseja. Né? E precisa saber se o seu desejo também é uma boa coisa. Muitas vezes a gente fala, né? Nossa, eu gostaria de ter uma moto, né? Vou dar um exemplo simples. E a pessoa quer tanto uma moto, mas será que aquilo é o melhor para ela, naquele momento da vida, ter uma moto? Né? Então, muitas das vezes, pode ser que ela consiga ter aquela moto, mas pode se envolver, de repente, num acidente, infelizmente. Então, pode ser que o desejo, nossa, a alegria da minha vida é ter esse bem material. Aí, quando obtém, acontece um problema. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, sabe muitas vezes à frente de nós o que é melhor para o momento que nós estamos da nossa encarnação, da quantidade de encarnações que nós já passamos e o que precisamos exatamente naquele momento da linha do tempo. Né? Então, muitas vezes a gente quer apressar um pouco as coisas e obtê-las mais rápido do que poderia. Só que, às vezes, não é a hora. E é justamente nesse sentido, o que eu estava comentando sobre o Jorei, sobre o Ricari e etc., são ferramentas que vão te ajudar a chegar mais rápido no ponto ideal para você conseguir segurar a corda da salvação e não soltar. É justamente nesse ponto que se reside a força das ações que Meixo Sama ensinou, a ministração do Jorei, a leitura dos ensinamentos, as próprias orações. Né? Essas são ferramentas para você alcançar uma maior elevação espiritual. Mas, mesmo assim, sempre há uma necessidade de mudança interior. Principalmente nesse ponto que reside a salvação. Né? A salvação ela é individual. Por mais que uma pessoa ore por sua família, ou nós aqui, no momento do culto, oramos pelos membros, pelos frequentadores, pelos ministros, reverendo, legal, vão receber essa influência positiva, mas depende de cada um praticar aquilo que deve praticar. Cada um veio com uma missão à Terra e tem que cumprir da melhor maneira possível, com todo o empenho, toda a dedicação. Né? Só que cada um tem uma diferente. E temos que respeitar justamente isso. Né? E aí sim, quando nós estamos cumprindo a nossa missão perfeitamente, vocês vão perceber que tem um ensinamento que chama qualificação espiritual, né? E tem relação com esse ensinamento, né? Se você estiver conseguindo segurar a corda da salvação e cumprindo com excelência a sua missão, as coisas na vida vão bem, né? As coisas dão certo. E aí não é só dentro da igreja, vamos dizer assim, é dentro da igreja, é em casa, é no trabalho. As coisas meio que se completam, né? E obter qualificação espiritual é sempre esquecer-se um pouco mais e dedicar-se um pouco mais, né? Porque muitas das vezes quando a gente está na vida material aí fora, o ego quer dominar, né? Principalmente com relação à parte material. Então existe um trabalho incansável para você se desenvolver materialmente, mas quanto que você se dedica espiritualmente para se desenvolver? Né? Qual a proporção, né? No último ano, né? Vamos fazer uma análise do último ano. Quanto conseguimos nos desenvolver espiritualmente? Será que a gente para pensar nisso? Ou só quanto que eu conseguir ganhar mais no meu trabalho? Né? Porque tudo bem, você pode até ganhar mais e merece. Siga sempre nesse caminho de prosperar. Porém, a parte espiritual tem que te acompanhar.
Porque quando corta o fio espiritual aqui na Terra e nós precisamos voltar para o plano espiritual, nada que foi material a gente vai levar junto. Aí começa a corrida quanto tempo, só que do outro plano, para que a gente consiga avançar alguns degraus espiritualmente. Aqui na Terra é uma grande oportunidade de desenvolvimento, porque nós lidamos com pessoas de diversos níveis espirituais. Então você tem como tratar a paciência, você tem como tratar a questão da resiliência, vários aspectos que quando você está no plano espiritual, não é sempre assim. Geralmente no plano espiritual você convive com espíritos que estão no seu nível. Aqui não, aqui é tudo misturado. E também é a grande chance do aprendizado. E é por isso que nós desejamos tanto reencarnar. Porque aqui é um campo infinito de possibilidades de desenvolvimento espiritual, né? Então a gente tem que aproveitar, seguindo o que o Meixo Sama está falando, né? Em agarrar-se à corda da salvação e respeitar o momento do outro. Se nós entendemos que aquela pessoa não está interessada num assunto um pouco mais elevado espiritualmente, respeitamos e aguardamos o momento dela. Podemos orar por aquela pessoa e está tudo certo. Não tem pressa. Na hora certa, a pessoa busca o seu desenvolvimento espiritual. Né? Se não é numa religião, é em outra, e ela vai encontrar o caminho. Muitas vezes precisa passar por várias dificuldades materiais, aí fala, puxa, nossa, eu acho que eu preciso buscar uma religião, eu preciso buscar a Deus, né? Não só às vezes por intermédio da religião. E aí desperta, né? Fala, puxa, eu precisava fazer tal coisa. E aí a pessoa começa a buscar. E você vai estar lá à disposição para mostrar o caminho. Né? Então é nesse ponto que acho que o Meixo Sama quis passar aqui nesse ensinamento, né? Respeitar o momento de cada pessoa e nós que estamos dentro da religião, praticar os ensinamentos, nos melhorarmos, para que a gente consiga manter firme a fricção aí na corda da salvação. Quanto mais próximos ao altar, quanto mais próximos dos cultos, quanto mais próximos das dedicações, mais próximos ficamos da corda da salvação. Aí quando a gente se distancia, está muito focado na parte material, a gente se distancia da corda da salvação. Então nós temos que ter um equilíbrio, saber se desenvolver materialmente e se desenvolver espiritualmente, praticando o que Meixo Sama ensina e outros mestres aí que já passaram na humanidade. Basicamente é isso. Obrigado a todos.